Vamos lá, vamos reagir ao Gustavo Cruz falando sobre Maestro, do Bradley Cooper. Eu vou dar minhas opiniões, vou falar o que eu achei do filme, o que eu gostei, o que eu não gostei. E é isso. Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje nós vamos falar aqui no canal sobre o filme Maestro, dirigido pelo Bradley Cooper, uma biografia do grande compositor e músico Leonard Bernstein, com belíssimas interpretações tanto do Bradley Cooper como também da Carey Mulligan, e que dividiu opiniões aí do público, mas que particularmente eu gostei bastante, e hoje vou trazer aqui para vocês a minha crítica do filme. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários as suas reflexões em relação a Maestro. Quero saber o que vocês sentiram, vocês gostaram do filme, se conectaram ou não, e por que não ou por que sim. Deixem aqui pra gente conversar e bora começar. O Bradley Cooper está no seu segundo filme aqui em Maestro. Ele começa com Nasce uma Estrela e não tem como falar sobre essa obra sem falar também sobre a experiência por trás do seu realizador. Isso porque nós podemos ver ele na frente da tela, como Leonard Bernstein, como grande protagonista, em um desafio muito complexo de interpretação. Antes de começar, de fato, sobre a conexão que ele falou, ele pediu pra gente comentar. Eu me conectei zero com o filme, com a história. Fiquei zero interessado de saber mais da história do Leonard Bernstein. Então, assim, tipo, pra mim, tanto faz, tanto fez. Eu achei Maestro muito fraco. Mas vamos ver o que ele fala. Cobrindo ali vários momentos diferentes da sua vida, passando por uma transformação que vai desde um trabalho maravilhoso de maquiagem até o seu trabalho também de interpretação, alteração e treinamento da sua própria voz, a sua preparação não só para copiar aquele homem, mas para conseguir se transformar de fato naquele personagem que ele estava desenvolvendo e apresentando para nós. Afinal de contas, é um recorte de uma pessoa real, mas no fim sempre será uma representação fictícia. Ele tinha um grande desafio em conseguir representar como um maestro, um condutor de uma orquestra, que por si só já pediria um esforço de outro mundo para um artista, e com todas essas características, além da camada familiar que ele explora tão bem dentro desse filme, ele decidiu que seria uma boa também dirigir a obra, o que, para todo mundo que me acompanha aqui no canal, já é trabalho pra caramba, já é o tipo de desafio que pouquíssimos conseguem de fato realizar um belíssimo filme através de uma direção segura, como eu acredito que o Bradley já vem demonstrando mesmo estando apenas no seu segundo trabalho. Para além disso, ele também é um dos roteiristas do filme, que é uma produção do Steven Spielberg, que por um tempo seria o diretor responsável por essa adaptação. Quando entrou em contato com Bradley Cooper, Será que o filme seria melhor se fosse dirigido pelo Steven Spielberg? Fica essa dúvida aí, né? Será que o Spielberg traria um tom mais leve e mais bonito pro filme? Porque o filme tem uma carga meio pesada, excessiva, que não constrói, não conecta, não leva a lugar nenhum. Será que Maestro seria mais bonito, um pouco mais leve, algo um pouco mais que leva a gente para um lado mais do sonho? Não sei se o Spielberg traria uma visão nesse sentido. Eu acho, talvez. era justamente para convidá-lo para ser o protagonista, mas como era um projeto que já tinha passado também pelas mãos do Martin Scorsese, um desses projetos grandes que não necessariamente estava ganhando muita atração, o Bradley Cooper, que estava montando Nasce uma Estrela à época, pediu uma oportunidade de encontrar um recorte ideal para fazer esse filme. O Steven Spielberg foi até a pós-produção de Nasce uma Estrela, viu o que o Bradley estava criando e deu a ele a oportunidade de encontrar esse recorte. Depois de um tempo trabalhando no projeto, o Bradley Cooper decide então não só fazer uma adaptação ali dessa vida, né, de uma figura real, como criar um recorte muito focado na relação entre o Leonard Bernstein e a Felícia Montealegre. A relação entre os dois, ela passa por transformações ao longo de toda a obra, assim como o próprio estilo do filme. Então, um ator que já era muito bem sucedido, tinha alcançado esse lugar ao sol de conseguir não só atuar, como também dirigir os seus filmes, estava agora em um desafio que eu diria que é o extremo oposto da segurança que alguém pode ter quando vai decidir um projeto para se fazer dentro da estrutura hollywoodiana. Isso porque eu acredito que cinebiografias são, por definição,
uma catástrofe. É praticamente impossível você conseguir construir uma cinebiografia que funcione de fato. E essa é uma Porque delas. geralmente Uma dessas são catástrofes. figuras conhecidas pelo imaginário coletivo, figuras que estão aí distribuídas de formas diferentes, através de mídias diferentes, livros, histórias que foram contadas e principalmente pelos familiares vivos, que aqui no caso eram as pessoas que tinham total controle sobre a música do Leonard Bernstein, então eles eram figuras importantíssimas por trás da produção. Foi necessário envolver os filhos do Leonard Bernstein e da Felicia para que eles pudessem ter acesso a todas as músicas. Então você tem muitos desafios e principalmente, na minha visão, é você conseguir trazer todos os traços da vida para dentro de uma obra, sendo que uma história narrativa dentro do cinema é uma obra dramática que precisa muitas vezes de um conflito muito bem estabelecido sendo desenvolvido ao longo da trama. E quando você vai tratar da vida de uma pessoa, conflitos não faltam e muitas vezes acabam deixando toda a narrativa um tanto quanto dispersa, vira um passadão da vida da pessoa e a gente acaba se envolvendo muito pouco com a história. Existem exemplos de boas narrativas, é verdade, mas geralmente são cinebiografias que estão mais interessadas em alguma... O fato aqui é que o Bradley Cooper usou um recorte, né? Ele deu um zoom na vida do Leonard Bernstein e quis focar na relação entre ele e a mulher dele. E tanto é que a personagem da Carey Mulligan ganha muita força e muitas pessoas consideram que o filme é mais sobre ela do que sobre ele, sobre a forma como ela lida com o egocentrismo e as questões dele, do que de fato como foi a vida dele. E isso para mim é de certo modo é muito difícil de fazer. Você tem que ser alguém muito experiente para conseguir trazer uma visão dessa forma, ou alguém muito bom. E talvez o Bradley Cooper não seja um diretor tão bom assim. Porque eu não gosto de Nasce uma Estrela. Eu acho um filme qualquer coisa. E eu não gostei de Maestro. Então, talvez eu não me conecte com a forma como o Bradley Cooper conta histórias. Com a forma como ele traz histórias de um jeito diferente. Então, assim, eu realmente não me conectei com o Maestro, não me conectei nem um pouco com a história, com a forma como a história foi contada. Eu acho a história de Maestro excessivamente atuada, é tudo muito forçado, é tudo muito exagerado. Você consegue perceber que existe um esforço muito grande ali dos atores para tentar trazer aquela força para a atuação. Você não sente leveza no filme, nas atuações, nos gestos, nos olhares. Você não sente leveza em momento algum. Tá bom que a história pode não pedir essa leveza, mas ao mesmo tempo você percebe que, e para mim eu acho muito foda uma atuação quando você acha que aquilo é fácil de fazer. E você percebe que nas atuações feitas pela Carey Mulligan e pelo Bradley Cooper existe um esforço muito grande para estar fazendo aquilo ali, para estar naquele lugar, para estar naquele ambiente. Então, para estar naquele momento, para trazer aquele momento, para tentar traduzir a visão do diretor. E isso para mim, diz muito contra o filme, contra as atuações do filme, contra a forma como o filme se propõe. Porque eu não quero sentir o esforço do ator. Eu não quero ver uma história e perceber... É muito foda isso que eu vou falar, mas eu não quero ver uma história e perceber que ela é um filme. Eu quero ver uma história e achar que ela de fato tá acontecendo. Sabe? Tipo assim, eu não quero sentir que eu tô vendo uma peça de teatro, que eu sei que são atores contracenando e criando personagens. Eu quero sentir que aquele personagem existe, que eu posso adicionar aquele personagem no Instagram, que eu posso ver a vida dele e saber da vida daquele personagem. Entendeu? Eu acho que isso facilita muito o filme nesse quesito, porque faz com que a gente se sinta parte da história. Porque faz com que a gente queira estar parte da história. E eu não quero em nenhum momento me sentir parte da história de Maestro. Tá bom que é uma história que já aconteceu, que já rolou,
Mas eu não quero em nenhum momento me sentir parte daquilo. Sentir que eu sei lá, que eu posso conversar com aquele personagem, sendo ele fictício ou tendo existido na vida real. Eu não quero isso em momento algum. E é muito louco pensar nisso. Eu quero ver um filme que eu acho que os personagens existem. Uma característica, detalhe ou período da vida daquela pessoa do que necessariamente em passar por toda a sua trajetória. E aqui a decisão acertada também mora nessa questão, porque eu acredito que um dos pontos mais fortes de Maestro é a escolha de ser uma história focada na relação entre essas duas pessoas. Eu acredito que isso é fundamental, principalmente quando nós vamos falar de uma carreira tão prolífica, uma carreira cheia de sucessos, uma carreira sim que foi muito dinâmica, onde nós temos ali o Leonard Bernstein passando por diferentes estilos e propostas. É, como o próprio diretor disse, o maestro mais documentado na história, porque você tem ali diversos documentários e entrevistas onde você pode vê-lo, onde você pode escutá-lo. Existe sempre uma preocupação de fidedignidade com o próprio universo que esse maestro estava, né, da música clássica, da música de forma geral, e, é claro, um universo familiar que precisava ser, de alguma forma, equilibrado ali para que a produção acontecesse. Dito tudo isso, o filme altera o seu estilo ao longo de toda a narrativa. Nós temos muitas alterações que podem ser percebidas com facilidade. Você tem uma alteração no uso de cores, você tem uma alteração no tamanho das imagens, no recorte que ele faz, né, com a mudança do aspect ratio do filme. Você tem uma mudança também na textura da imagem e uma mudança na interpretação, na movimentação de câmera, tudo isso porque o Bradley Cooper de fato queria fazer essa transição temporal, não só cobrindo narrativamente através das ações, mas também cobrindo através da imagem. E é aí que mora talvez uma das grandes críticas que foram realizadas em relação ao filme. Talvez o filme pareça uma espécie de Oscar bait, o filme pareça tentar chamar a... O filme parece não, o filme é um Oscar bait. Um filme conta uma história de uma pessoa real americana de uma forma exagerada, com maquiagens exageradas, com uma filmografia que tenta o tempo todo se destacar, com fotografias diferentes, com isso que o Gustavo falou, com recortes diferentes, com cores diferentes. O filme é um Oscar bait. Ele tenta o tempo todo se provar. Olha, o Bradley Cooper fala que o filme que eu tô fazendo aqui é filme de Oscar, tá? Avisar pra vocês, os votantes da academia, o filme que eu tô fazendo aqui é filme de Oscar. Você reparou que a maquiagem tá muito bem feita? Você reparou que a atuação tá extremamente forçada? Você reparou que a minha direção ela é extremamente prepotente? Você tá reparando nisso? Isso é filme de Oscar. Querido votante, isso aqui é filme de Oscar. Eu não sei se você reparou, mas isso aqui é filme de Oscar. Então ele grita o tempo todo Oscar. Em todas as ações, todas as atitudes. A fotografia, as atuações, a direção, ela grita Oscar. É um filme feito para tentar ganhar um Oscar. Eu não sei se isso é um fascínio da Netflix, que quer ganhar o Oscar e não conseguiu ainda. E ela tentou com um filme que originalmente seria do Spielberg, que ganharia muita força, mas com o Bradley Cooper eu acho que não funciona. Não funciona o filme. Eu não sei se com o Spielberg seria diferente, mas Maestro grita Oscar. E toda a campanha do Bradley Cooper para tentar levar o Oscar, para tentar fazer com que Maestro fosse indicado, ela é vergonhosa, pô. O Bradley Cooper mandava chocolatinho pros votantes do Oscar. Isso é um absurdo, pô. Imagina você ser votante do Oscar e receber uma caixinha de chocolate do Bradley Cooper. O que isso te induz? O que isso te leva? Esse cara tá querendo meu voto. Fora todo o lobby, isso é óbvio, todo mundo faz isso, todo mundo sabe que todo mundo faz isso. Mas é engraçado pra caralho, pô. E as pessoas postando, chocolate do Bradley Cooper, obrigado Bradley Cooper. Porra, faça-me o favor, né? Vai com calma aí, irmão.
Vai devagar. Faz o lobby da forma bem feita. Não exagera. Tu tá exagerando. Tá querendo muito. Atenção demais para o seu diretor. Mas eu discordo, eu não vejo dessa forma. Eu acho que, na verdade, o que nós temos aqui é um diretor construindo um universo para o seu protagonista e deixando que aquela figura inspirasse totalmente a sua própria direção. Então, sim, é uma escolha ousada, é muito difícil você conseguir manter uma atmosfera quando você faz essa escolha. De fato, a sensação ao assistir ao filme são de diferentes recortes e momentos, onde você pode se conectar com algum e em determinado momento se desconectar de outro. Isso porque as mudanças são mais drásticas do que o que nós estamos acostumados quando estamos assistindo a um filme. É uma escolha de estilo que mostra que o Bradley Cooper estava muito interessado em explorar dentro da linguagem cinematográfica essa grandiosidade, essa megalomania e principalmente essa confusão que o Leonard Bernstein inspirava nas pessoas que observavam o seu trabalho e a sua vida. Inicialmente, quando você começa a assistir ao filme, pelas escolhas de movimento de câmera, os enquadramentos, toda a decupagem de Maestro chama a atenção para uma espécie de espetáculo, brincando com gêneros clássicos do cinema americano, com filmes do passado inclusive, trazendo isso para dentro da relação dos dois, que parece de fato um romance se instaurando nesse filme que nós estamos assistindo e que depois passa por uma transição não só visual, mas também emocional e narrativa e começa a estabelecer um ritmo e uma estrutura muito mais crua e de observação que o diretor propõe para nós. A câmera começa a ficar muito mais estática. Nós não participamos mais tanto assim das ações. Passamos, na verdade, a observar tudo de longe, principalmente a cena de conflito entre esse casal, a cena onde eles falam coisas que vão se arrepender um para o outro, é, na minha opinião, um desses momentos em que o diretor mostra que ele tinha controle do que ele estava propondo. A confusão visual, a confusão que esse personagem cria ao seu redor está muito conectado à sua natureza, às suas intenções e objetivos, e principalmente a reflexão que me traz é como isso altera a experiência das outras pessoas que gostariam de se aproximar dele. Inclusive, eu não sei se a falta de conexão com o filme me fez ficar dessa forma, completamente puto é a palavra, puto, com Maestro, porque eu não refleti em nada. Maestro só me trouxe raiva, excesso. Tá bom, irmão, tu tá tentando forçar alguma coisa. Eu senti um filme forçado. O tempo todo ele tenta trazer uma história que não sei se eu queria saber essa história. Não sei se eu queria que fosse contada essa história. Tem ali uma história em Maestro, porque o Leonard Bernstein era gay ou bi. Eu não sei ao fato, mas ele era gay ou bi. Se ele conta a partir da perspectiva de um caso do Leonard Bernstein, talvez, e eu acho que talvez essa história poderia ficar mais interessante. Mas vamos lá, ele mantém a história contada da forma como ele contou, contada através do relacionamento entre ele e a mulher dele e tudo que a mulher dele teve que aguentar pela forma como ele era. Por que usar essa forma tão exagerada? Por que usar essa forma tão pedante? Pedante é uma palavra muito foda, né? Ele exagera. Ele exagera na técnica. Tudo tem uma técnica muito perfeita, muito bem feita. O movimento de câmera é muito bem feito. A fotografia é extremamente pensada. É o que eu falei. Eu não quero saber que eu tô vendo um filme. Eu quero saber que eu tô vendo uma história. Eu sei que eu tô vendo um filme, beleza. Na minha cabeça eu tô vendo um filme, eu sei que eu tô vendo um filme. Mas eu quero saber que eu tô vendo uma história. E que eu posso me sentir parte dessa história. É isso que eu quero. É isso que eu quero sentir parte. E não que eu tô vendo uma peça de teatro que eu não me conecto com os personagens. Não é isso que eu quero.
Não é isso que me leva. Isso não me leva a lugar nenhum. Isso não me conecta com a história. Eu queria que o Leonard Bernstein, com todo respeito a ele, fosse pra puta que pariu. Eu queria que esse cara fosse pra casa do caralho. Só faz merda, só fazia merda, só falava merda. Foi um grande maestro, beleza, parabéns pra ele. Pô, trabalho foda. Mas só isso também. De resto, amigo, acrescenta no quê? E a mulher dele, coitada, sofreu a vida inteira. A mulher dele só sofria, pô. Nós, o público. O que eu acho fantástico, inclusive, porque, na minha concepção, o filme, Tem nada em fantástico determinado nesse filme. momento, ganha um protagonismo da Felícia, que é, Sim. sim, a personagem com que nós podemos nos conectar de fato. Uma Não. personagem que tem ali um caminho, que tem uma atmosfera e que tem uma sensibilidade que é traduzida para nós nos momentos em que ficamos com ela e observamos a vida do Leonard Bernstein à distância. Passamos com ela os momentos de distanciamento do seu marido, nas esquinas onde ela está o tempo inteiro aparentemente sendo uma observadora da vida dessa pessoa que ela escolheu passar ao lado. Existe de fato uma sensação de desconexão, existe essa sensação de que as peças não se encaixam o tempo todo, justamente por quem foi o Leonard, justamente por ele ser essa figura que queria abraçar o mundo todo. Isso traz diferentes obstáculos e desafios. E não à toa os momentos mais emotivos, os momentos mais duros para o público estão justamente na trajetória dessa personagem. De fato, pode ser um filme que nem todas as pessoas se conectem, justamente por essas mudanças e por ter uma atmosfera caótica. Mas, na minha concepção, é um baita filme, é impressionante imaginar que o Bradley Cooper está apenas no seu segundo filme. É verdade que ele trabalha no mais alto nível da produção hollywoodiana. As interpretações desse filme funcionam muito bem. Ele cria com a música a história inteira. Você consegue sentir o filme através da música, as mudanças dramáticas, os beats que o roteirista Bradley Cooper estava propondo para nós. E no fim das contas, Maestro acabou sendo uma experiência muito satisfatória, ainda que essa figura talvez trouxesse uma outra expectativa. Eu gosto bastante de para onde o filme me levou. Não era onde eu esperava, mas com certeza foi satisfatório. E o que eu espero, no fim das contas, é que o Bradley Cooper continue se desafiando e que nas suas próximas escolhas ele possa trazer para nós, por exemplo, uma história original. Seria muito interessante ver o que esse artista, que tem dado saltos tão gigantescos com os seus 2 primeiros filmes, pode propor para nós. Afinal, ele é um dos poucos dentro de Hollywood que pode escolher os seus projetos. É uma coisa cada vez mais rara. Eu espero que ele aproveite. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam de Maestro. Eu quero ouvir as diferentes reflexões. Eu sei que esse é um filme que dividiu mais opiniões do que os outros. Fala, pessoal. Como... Eu realmente, assim, minha opinião com relação a Maestro é um filme fraco. Ele é forte, ele tenta ser forte, mas ele acaba errando. Ele acaba pecando pelo excesso. E é foda falar isso, excesso de técnica. É muito forçado. O filme é muito forçado. Tenta ser perfeito o tempo todo. Não pode errar, não pode... Tudo muito... Eu não gosto disso. Claro que todo filme é bom, ele é perfeito. Ele tem erros, né? Ele tem erros e acertos. Mas, porra, parece que tudo... Eu não gosto dessa sensação. É como eu falei, tipo, eu não quero ver um filme e saber que eu tô vendo um filme. Eu quero ver um filme e achar que eu tô acompanhando uma história real. E Maestro, eu não senti isso.